Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Tudo em paz aí? Hoje nós vamos voltar a falar sobre o nosso livro do respeito. Lembra que a Tia Lani falou que dentro desse livro ainda tinha um monte de coisa pra gente estar trabalhando, pra gente estar relembrando, pra gente estar focando, né? Trabalhando em cima, porque tem várias situações de respeito aqui. Vocês lembram dessa cena? Quando a Kaye vai atravessar a Tetsuo no trânsito, ela fica preocupada, né? Como que ele vai conseguir atravessar? Porque ele anda bem devagarzinho, um trânsito pesado, olha quantos carros. Aqui foi uma ação de respeito quando ela ajudou o próximo, quando ela agiu com cordialidade, quando ela quis ser uma pessoa boa para o próximo, não é? E acontece uma outra situação de respeito aqui. O trânsito é um dos lugares onde mais se precisa agir com respeito, para que tudo corra bem. Agir com respeito no trânsito, sim. O trânsito, existem regras. No trânsito existem situações onde é a hora de atravessar, a hora de parar, a hora de ficar esperando. Todos têm que respeitar no trânsito. Se houver uma ação de desrespeito no trânsito, dá tudo ruim. Carro vai bater, alguém pode ser atropelado, o carro pode machucar alguém. Olha quanta coisa ruim. Uma moto pode acabar caindo, capotando. E eu acredito que muitos de vocês têm exemplo de desrespeito no trânsito. Isso só vai acontecer se as pessoas não obedecerem, não respeitarem as leis do trânsito. Isso também é respeito. Como que vocês acham que a Kaye atravessou com o Tetsuo? De qualquer maneira, pegou, saiu correndo na frente dos carros? E se ela agiu assim, ela agiu corretamente? Não agiu corretamente. Qual é a ação de respeito que ela teve que praticar para atravessar a rua com o Tetsuo? Agora eu quero que vocês me contem uma ação de respeito no trânsito. Eu quero que vocês me digam uma ação de respeito e uma ação de desrespeito que pode acontecer no trânsito, para que as pessoas fiquem bem, porque vocês sabiam que a maioria das pessoas que ficam muito chateadas no trânsito é porque outras situações, outras pessoas estão agindo com desrespeito. Por exemplo, às vezes estamos lá dirigindo, tá uma fila enorme porque aconteceu alguma coisa lá na frente, tá tendo uma obra, aí fica todo mundo parado no trânsito. Tá todo mundo esperando direitinho. Aí vem um espertinho, porque não é espertinho, e passa pelo acostamento. Olha só, duas situações de desrespeito. Primeiro, que ele acha que pode passar na frente de todo mundo que estava na fila. Primeira ação de desrespeito. Segunda ação de desrespeito é que pedestre, pessoas que andam de bicicleta, geralmente andam pelo acostamento. Aí o que pode acontecer se o engraçadinho, se a pessoa desrespeitosa ficar circulando com o carro dele no acostamento? Ele pode atropelar alguém e ele está atrapalhando quem realmente tem que andar no acostamento. Entenderam? O acostamento ele é feito para pedestres e ciclistas, quando não se tem uma ciclovia. Porque, na verdade, o lugar de ciclista é na ciclovia. Mas em algumas cidades não tem ciclovia. Então, os ciclistas transitam pelo acostamento. E outra situação de desrespeito é que ele acha que todo mundo que está ali está o quê? Feliz? Esperando? Não. Todo mundo tem que caminhar junto, todo mundo tem que fazer direito, todo mundo tem pressa, todo mundo quer chegar. Mas todo mundo tem que chegar no momento certo e não agindo com desrespeito com os outros. Tudo bem? Então eu quero que vocês gravam um videozinho pra tia, me falando de uma situação de respeito e uma situação de desrespeito no trânsito. Ou que vocês já vivenciaram, ou que vocês já viram, ou que vocês já sabem, porque eu sei que trânsito a gente vem estudando desde que vocês são bem pequenininhos. Tudo bem? Aguardo, hein? Agora nós vamos para o nosso livro de português do segundo bimestre, ó. Livro novo. Segundo bimestre, tá bom? Não, esse aqui não é o meu. Tia Lani pegou o livro do Daniel. Esse aqui é o nosso, ó. Primeiro ano, segundo bimestre, tá bom? Então, nós vamos trabalhar esse bimestre com alguns textos de anúncios. Anúncios. Ó, há tanta coisa para ler. Quando você... É por isso que a Tia Lani fala assim, ó.
Para vocês que querem aprender a ler e escrever, andem nas ruas, vejam os anúncios, vejam tudo que tudo que estão dizendo nas placas, porque ali também tem leitura. Ó, aqui na nossa primeira página mostra a venda de uma casa, isso é um anúncio. Uma pessoa lendo na biblioteca, uma leitura no jornal, um anúncio de procura-se um cãozinho. Então a gente pode observar que nas imagens são diferentes tipos de textos que o livro trouxe pra gente, só que com escrita, com leitura, e que vocês também podem estar fazendo no dia a dia de vocês. Quando tá passeando de carro, procura-se o quê? Tenta ler o textinho. Vende-se uma casa, vende-se um carro. Vocês têm que procurar ler, porque tudo é leitura. E esse bimestre nós vamos falar bastante sobre alguns anúncios, tá bom? Agora, vamos para a página 4 do livro de português. Leia com o professor e com os colegas o poema em formato de anúncio e procura-se, escrito pela autora Rosiane Murray. É um poema, só que ele está em formato de anúncio. Vamos ouvir? Procura-se. Procura-se vivo ou morto um sapo de estimação que morava no jardim em frente. Puxa vida, era um sapo tão sabido que até piscava o olho pra gente. Mas o jardim acabou, virou um supermercado. E o sapo, coitado, será que alguém come sapo enlatado? Eita! Então esse é um anúncio. Esse anúncio está em busca, à procura de quem? Hein? De um sapo. Muito bom. E esse sapo, ele morava onde? Aonde que a autora diz que esse sapo morava? Hein? Num jardim. E esse jardim, ele foi transformado. Você sabe o que aconteceu? Como assim foi transformado? Sabe o que aconteceu? Provavelmente, a Tielane imagina dessa forma. Se vocês imaginam de outra maneira, me manda um áudio aí que eu quero saber, hein? Eu imagino que era um terreno bem grande e ali foi feito um jardim. Os moradores vizinhos montaram um jardim bonito para aquele terreno não ficar abandonado e esquisito. Até rimou, ó. Um jardim bonito para não ficar abandonado e esquisito. Aí, o dono do terreno resolveu vender esse terreno e o terreno acabou. A máquina foi lá, limpou todo o jardim que existia ali e foi feito um supermercado. Aí sabe o que diz aqui no texto? Será que fizeram sapo enlatado? Aí estão achando que o sapo foi enlatado para vender nas latinhas de supermercado? Entendeu? Isso que aconteceu. Eu entendi assim. O que vocês imaginam desse texto? Me contem. Agora na página 5. Quem está sendo procurado? Gente, nós falamos. E você, conhece esse animal? Você sabe onde ele costuma viver? E aí? Quem já viu um sapo de perto? Vou contar um segredo. Tielane tem medo de sapo. Tenho medo. Eu saio correndo quando eu vejo um sapo. E vocês? Tem coragem? Quem consegue ir pegar um sapo? E aonde que o sapo vive? Em que ambiente vocês acham que o sapo vive? E aí? O sapo, ele costuma viver em ambientes úmidos. A terra não pode ser muito seca e nem muito alagado, porque ele não mora dentro da água. Ele mora em lugares úmidos, assim, como é que eu vou dizer? Meio a terra molhadinha, uma terra molhadinha. Ele gosta de viver ali. Tanto tem sapo no meio do jardim. Por que tem sapo no meio do jardim? Porque o dono do jardim vai lá, molha a planta. Aí, ali onde estão as plantas, tá tudo bem umidozinho, bem molhadinho. Ele gosta de ficar nesse tipo de ambiente. Entenderam? Deve ter algum sapo aí no jardim de vocês. O que aconteceu com o lugar onde morava o sapo? Tielane falou lá atrás, né? Virou um supermercado. Isso pode acontecer com os outros animais também? Por quê? Por que o sapo era de estimação? Agora aqui, ó. Isso pode acontecer com os outros animais também? Por quê? Pode. Se era um jardim, se tinha jardim, deveria ter árvores, deveria ter outras plantas maiores
Provavelmente ali também poderia ter outros tipos de animais. Sabe que tipo de animais? Passarinhos, borboletas, animais pequenos que vivem, que colocam seu ninho, que colocam ali seus ovinhos e nascendo outros passarinhos. Provavelmente, se sumiu um sapo, provavelmente também sumiu outros tipos de animais. Sabiam que isso acontece? E por que o sapo era de estimação? Eu acho que as pessoas que não têm medo de sapo estavam acostumadas. Toda vez que iam ali no jardim, viam aquele sapinho lá. Vocês concordam com a tia? Agora, número 1. Que tipo de construção foi feita no lugar onde era o jardim? Marque um X. Vocês vão marcar, vocês vão ler. A tia Elaine não vai ler para vocês. Vocês vão ler esses quadradinhos e marcar qual construção foi feita. Aqui tem casa, tem farmácia e tem supermercado. Não vou apontar qual é qual. E vocês vão ler e marcar um X, tá bom? O papai e a mamãe só pode ajudar, não ler para eles, hein? Número 2. Com desenhos, ilustre os versos do poema. Vocês vão ler o pedacinho do poema e fazer a ilustração. O que é ilustração mesmo? Desenhar. É para desenhar qualquer coisa? Não, é para desenhar o que está escrito aqui, ó. Procura-se vivo ou morto um sapo de estimação. Vocês vão desenhar aqui, procura-se vivo ou morto um sapo de estimação. Do outro lado, a mesma coisa. Que morava no jardim em frente. Lá vocês vão desenhar alguma coisa que retrate, procura-se um sapo que está vivo ou morto. E aqui vocês vão desenhar o sapo que morava em frente a um jardim. Vocês podem desenhar um sapo aonde? No jardim, né? Número 3. Monte as palavras abaixo com o alfabeto móvel. Depois retorne ao texto da página 4 e contorne-as. Vocês vão ler essas palavras aqui. Vão montar com o alfabeto móvel essas palavrinhas. Por exemplo, jardim. Aí vão montar jardim com o alfabeto móvel de vocês. Depois vocês vão voltar lá no poema, aqui no textinho, e procurar a palavra jardim que vocês montaram. Depois que vocês procurarem a palavra jardim, eu achei aqui, ó, vou mostrar isso para vocês. Jardim. Vocês vão circular a palavra jardim. Compreenderam? Então é isso. Esse é o nosso exercício de português hoje, tá bom? Agora, nós vamos fazer o nosso ditado. Deixa a tia Elaine pegar aqui. Voltei. O nosso ditado de hoje será de palavras com a letra com SS no meio. SS no meio da palavra. Nós fizemos um ditado onde a tia Elaine falou que o S sozinho no meio da palavra faz som de Z. S sozinho no meio da palavra faz som de Z. Como, por exemplo, casa. Parece que é com Z, mas a palavra é com S. Com o tempo, vocês vão se acostumar, à medida que vocês forem lendo e escrevendo, vão se acostumar quais são as palavras com som de S, escritas com S, com som de Z, tá bom? Hoje nós vamos fazer palavras com SS no meio da palavra. Porque quando o S é forte no meio da palavra, por exemplo, assado, sado. Se eu colocar um S só, vai ficar asado. Tá errado. Então é assado, com 2 S's. Com S só, vai ficar com som de Z. Então tem que ser com 2 S's, ok? Então vamos lá. Número 1, pássaro, pássaro. Número 2, vassoura, vassoura. Número 3, pêssego, pêssego. Número 4, osso, osso. E o número 5, massa, massa. Agora vamos para a nossa frase, hein? Vanessa comeu o pêssego. Vanessa comeu o pêssego. Ok?
Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Façam tudo com carinho, com capricho, como se a tia Lani estivesse aí olhando pra vocês, tá bom? Até! Beijinho!